A nova geração de rastreamento da Koble está ajudando frotas de todo o Brasil a reduzir custos e tornar a operação mais eficiente. Tenha total controle da jornada de trabalho, identificando qual condutor usa qual veículo. Integre seu cartão combustível ao sistema e ganhe mais precisão nas informações de consumo. E claro, acompanhe seus veículos em tempo real, reveja trajetos e tenha visibilidade em todos os detalhes. É simples, é fácil, é Koble. Eu sou o Nil da Bom Transporte, empresa que está há 42 anos no mercado. Conseguimos aumentar muito a qualidade com os nossos clientes, podemos prestar um serviço de qualidade, um bom atendimento para vocês. Possuímos hoje Cyber, baú, caminhão 3/4, até toco, truco e rodotrem, para que a gente possa atender realmente a demanda dos nossos clientes. Faça da sua entrega também um diferencial das suas vendas. Procure a Bom Transporte. Eu espero logo poder estar falando com um de vocês. Um grande abraço. Sabe aquela Logitech, aquela startup disruptiva, inovadora, que está focada em logística e transporte de cargas? Essa é a FredFi. Nós conseguimos dar retorno financeiro às operações dos nossos clientes. Nós conseguimos gerar saving dentro da operação logística, trazendo retorno sobre os valores investidos em conta frete através do nosso software, que está integrado a um aplicativo de celular. Venha nos conhecer! Ser protagonista em relação ao desenvolvimento e carreira é assumir a iniciativa de construir o nosso crescimento, respeitando o que somos e o que acreditamos. Você sente a necessidade de se desenvolver para permanecer competitivo na nova logística? O Plano Prêmio da Log School leva os melhores e mais atualizados conteúdos de logística até você. Mais de 275 horas de aulas e muito mais. Para participantes da 5ª edição da Log Conference, sortearemos 5 bolsas gratuitas de 1 ano ao longo do evento. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Log Conference. Sou Viviane Pimenta, cofundadora do projeto Log Conference e CEO da Log School. Essa 5ª edição da Log Conference está com uma identidade nova, mais moderna, mas ela leva o mesmo propósito, de levar conhecimento e inovação a todos os profissionais de logística. Essa edição ela conta com vários profissionais importantes de referência no mercado. Hoje aqui nós estamos com o William Dias, cofundador da Movilog, a Shana Karim, fundadora da Líderes Incríveis, Mari da FredFi, e contamos com muitos outros profissionais de referência de mercado para trazer aí para vocês conhecimento prático, insights e muita tendência para o nosso setor. A Log Conference ela é uma grande oportunidade de atualização totalmente online e gratuita. E hoje, então, nesse painel, a gente vem falar sobre um tema importantíssimo, muito falado, e talvez com muitas dúvidas ainda sobre o que é, como funciona na prática. O tema de hoje, então, é inteligência emocional para os profissionais de logística. Por que é isso importante?
É isso que a gente vem questionar e trazer aqui para esses grandes profissionais aqui, expert do assunto, para falar sobre esse tema. Então, eu deixo aqui um pouquinho a palavra com cada um. Vamos começar aqui com a Mari, da Fretify. Se quiser se apresentar um pouquinho mais, depois a Shana e o William, para que a gente possa começar a falar desse tema tão importante e tirar essa dúvida, por que ele realmente é tão importante nesse novo cenário. Mari? Muito legal. É um prazer de novo estar aqui, né? Eu, como líder, né? Líder já desde 2007, acredito que seja. Não vou falar tempos nem nada para, né, não entregar a idade, mas muito tempo aí de jornada como líder dentro de empresas de tecnologia. Vivenciei muitas atividades e muitos casos, eu acredito. Alguns até nem tinha noção que era inteligência emocional, né? Essa que é a realidade. E ao longo de um certo tempo, a gente vai aprendendo, né? Vai estudando mais, vai buscando um pouco mais dessas inovações que têm chego, e ferramentas que têm chego aí para ajudar os líderes, né? A coordenar o seu time cada vez melhor e mais direcionado e cada vez mais humano também, acredito, né? Que acho que é um pouco disso que a gente vai resgatar nesse bate-papo aqui com a Shana e com o William e com a Viviane, junto com vocês. Obrigada por participar conosco. Sejam bem-vindos. E você tem razão, viu, Mari? Bom, olá para todo mundo. Prazerzão estar aqui na minha segunda aparição na Log Conference. Eu participei na última edição falando sobre habilidades de liderança. E quando a Mari fala, puxa, a gente, por tantas vezes a gente caiu e tropeçou em questões relacionadas à inteligência emocional sem nem saber que era disso que se tratava, né? E eu acho que discutir o tema é super importante para líderes, mas para profissionais dessa área, que é uma área tão nevrálgica na vida do país, né? Cada um de nós pode pensar, né, naquele e-mail que a gente mandou com raiva e depois a gente se arrependeu, aquela resposta meio torta que você deu para um filho e depois você ficou culpado de noite com a cabeça no travesseiro, né? Pensando, puxa, eu não devia ter agido daquele jeito. No final das contas, tudo isso é inteligência emocional, só que a gente não sabia muito bem dar nome para as coisas, né? E esse assunto tem ficado cada vez mais importante porque a gente tem estado num ambiente que exige cada vez mais inteligência emocional. Vou deixar o William se apresentar e depois a gente continua essa prosa. Olá, pessoal. Quem não me conhece, né? Eu sou o William Dias, da Movilog Brasil, e eu queria agradecer aí a Viviane e a Mari pelo convite, né? A gente é fã já do evento da Log Conference, a gente já acompanha com vocês, né, desde o primeiro evento ali, então a gente fica muito feliz de poder contribuir, né, de alguma forma, com conhecimento e com o ramo que a gente trabalha de logística e transporte, né? Eu também tenho um canal que é Liderança e Logística, onde a gente busca trazer bastante conteúdo interessante do dia a dia da logística para profissionais que estão iniciando, para líderes, para gestores, né? E por isso que eu fiquei bem feliz com esse evento, porque ele tem esse mesmo objetivo, né? Ajudar quem está iniciando e também já quem está há bastante tempo no mercado. Porque essa questão da inteligência emocional é uma questão que pega bastante, né? Shana, Mari, porque hoje em dia, um bom profissional, um profissional de destaque, ele não basta mais só ele ter habilidade técnica. Se ele não for um grande gestor de si mesmo e saber controlar essas emoções, ele não vai conseguir atingir os objetivos dele. E os líderes das empresas têm que estar atentos a isso, para que cuide bem dos seus colaboradores, para que eles cuidem bem dos seus funcionários. Então, você que está aí, né, assistindo com a gente, fique até o final. Essa vai ser uma das melhores lives sobre o tema, porque estar aqui com a Shana, com a Mari e com a Viviane, para nós é um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Gente, muito obrigada aí pelas apresentações. É uma honra poder mediar aí pessoas tão importantes aí que vão trazer aí tantos insights e tantas reflexões importantes, né? E aí, eu gostaria de começar esse bate-papo nosso hoje
perguntando para vocês, afinal, por que falamos tanto de inteligência emocional ultimamente? É modismo? Não é? É realmente necessário? Contem para mim um pouquinho sobre isso. Shana, se você quiser começar, fica à vontade. Vivi, bom, vocês já devem ter ouvido falar que a gente está na 4ª Revolução Industrial, ou na era da transformação digital. Tem vários nomes aí para esse momento que a gente está vivendo. Mas, basicamente, a gente está vivendo numa geração que está passando por uma profunda transformação, que se chama de 4ª Revolução Industrial ou de transformação digital. Essa transformação, que não diz respeito só à tecnologia, mas a tecnologia está habilitando uma série de coisas para a gente, está trazendo seus prós e seus contras, como tudo na vida, né, gente? Por um lado, a gente tem acesso à informação como a gente nunca teve na vida, possibilidades de desenvolvimento, possibilidades de trocas e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente está vivendo uma vida muito frenética, com muita informação, o que a gente chama de infotoxicação. É toda hora informação nas redes sociais e no YouTube, e no e-mail, e no WhatsApp, que fica pinicando o tempo inteiro. E isso, agravado pela situação pandêmica, trouxe uma necessidade urgente da gente discutir sobre questões emocionais. Não existe mais possibilidade, gente, de a gente desconectar, como era um pensamento bastante antigo, do tipo, quando você entra no trabalho, você deixa a pessoa para fora. Isso já é um pensamento muito antigo. A gente é um ser único, complexo e inteiro. Então, o ser que entra para trabalhar é o mesmo ser que carrega consigo sua história e suas emoções. E como disse o William, né, cada vez mais está ficando claro aqueles profissionais que, apesar de ter um conhecimento técnico gigantesco, não conseguem se autogerenciar. E isso, muitas vezes, é um descarrilhador para a carreira de muitas pessoas. E as empresas já estão deixando bem claro isso. Respondendo a sua pergunta, Vivi, se é modismo, não é modismo. Tem uma pesquisa da Page Group que ele mostra que 43% das altas lideranças já consideram inteligência emocional como a principal habilidade para a contratação de novas pessoas. Então, não é só a moda do momento, é realmente uma nova habilidade necessária para esse momento de complexidade que a gente está vivendo. É uma evolução, né, Shana? Eu entendo que é uma evolução. E tudo que você colocou são fases, né, de mudanças que vieram ocorrendo e deu-se o nome, né? Eu acredito que foi dado o nome inteligência emocional a partir de um certo momento que começou-se a estudar um pouco mais profundamente, como você falou, sobre o assunto. Mas ele já existia no passado, isso veio evoluindo, né? E essa evolução é necessária, é mandatória, a gente já não controla mais, agora com o próprio Covid, isso ficou cada vez mais claro, as pessoas se sentirem, de alguma maneira, impactados pela Covid, pela doença, por perdas, e o impacto ser muito maior do que elas estavam preparadas para reagir. Então, a gente está falando de trabalho, está falando de posição como líder, mas a gente também está falando como pessoas, como você falou, não tem como separar. Então, se um liderado ele passa por um impacto de Covid neste momento, você tem que dar atenção, você tem que dar apoio, você tem que saber coordenar isso se você estiver numa posição de liderança, porque isso vai impactar no resultado dele na empresa, vai impactar na vida dele e, quem sabe, até um trauma no futuro. Então, são coisas sérias, são coisas importantes que devem ser pensadas e devem ser melhor estudadas como líder para saber lidar com isso da maneira correta. O William provavelmente deve ter vários exemplos aí para a gente, né, no dia a dia dele, na área de logística, que pode trazer exemplos práticos, inclusive, né, William, sobre isso, não? Sim, a gente vê uma grande mudança, como a Shana falou, aqui no centro de distribuição, né, que a gente faz o trabalho aqui, né, como gestor,
São mais ou menos 60 pessoas, entre colaboradores diretos e indiretos. E com a pandemia, a gente percebe como que como que eles ficaram fragilizados, a nossa equipe, né? Falando com um olhar direto para a equipe, como em qualquer outra empresa, outras transportadoras. Então, a alta gestão, ela sempre pede para nós números. Sempre foi assim, né? Números, números, números. Só que isso está mudando, né, com essa transformação digital, porque nós somos orgânicos. Então, não é todo dia que você está bem. Então, você não vai conseguir entregar o 100% seu no dia que você está com um problema familiar, no dia que você não está bem de saúde. E se o gestor, o líder, ou a autogestão não tiver essa percepção, ela começa a patinar, porque ela não consegue atingir os objetivos que a companhia precisa. E aonde que está o X da questão? É sobre o que nós vamos falar hoje, né? Sobre o que a Shana muito bem abordou, né? E ela vai falar muito bem sobre esse assunto. Então, de novo, né? Para quem está assistindo, fique com a gente até o final, porque o conteúdo dessa live aqui, pelo script, ele é enriquecedor. Fantástico. E aproveitando alguns pontos importantes que vocês trouxeram aqui, começando pela Shana, que falou da transformação digital, eu vejo que a transformação digital é impulsionada pela tecnologia, mas ela é cada vez mais humana. E aí, como a Mari falou também, quando a gente fala de inteligência emocional, isso não é um tema novo, é algo antigo, mas que cada vez mais se torna importante, até por essa importância do desenvolvimento do próprio ser humano como um todo, em toda essa transformação digital que a gente vem passando aí, e também, como muito bem comentado, essa situação da pandemia, que deu um caráter ainda mais impulsionador sobre isso. Mas, então, nos contem, né, gente, o que é a inteligência emocional, afinal, né, na íntegra? O que vocês, né, de conceitos sobre isso? Shana, você gostaria de começar comentando para nós? Mari, eu vou te dizer o que não é inteligência emocional, tudo bem? Estou liberada? Liberadíssima. Porque às vezes é mais fácil a gente excluir, né? Eu acho que tem um ponto quando a gente fala de inteligência emocional, e a Mari e o William trouxeram fizeram a cama aí desse assunto, que a gente não está esperando que os profissionais sejam super-humanos. Quando a gente fala que a gente espera que um profissional tenha inteligência emocional, primeira coisa, a gente não está falando de a gente negar nossa vulnerabilidade como seres humanos. Aliás, muito tem se falado, né, sobre vulnerabilidade. A Brené Brown, que é uma grande autora sobre assuntos de liderança, já escreveu alguns livros, né, sobre a importância da gente se conhecer como humano. Se conhecer as nossas limitações, aceitá-las no sentido de não nos culpar pelas nossas limitações, mas trabalhar com elas, né? Então, primeira coisa que ela não é a exigência de que você seja um super-herói, a exigência de que você não assuma as suas vulnerabilidades. Pelo contrário, ela é uma jornada de autoconhecimento que tem por objetivo justamente o contrário. É você entender onde você é bom, é você entender aonde você não é tão bom assim e está tudo bem, e você saber trabalhar com essas fortalezas e com essas fraquezas de uma forma inteligente e estratégica. No final das contas, é muito mais isso, né? Não querer deixar de escanteio e maquiar as nossas vulnerabilidades, mas simplesmente aceitá-las e dizer como que eu trabalho com inteligência essas minhas características pessoais de tal forma que isso me leve aonde eu quero chegar. Já falei um pouco do que não é, já falei um pouquinho do que é também, né, Vivi? Fantástico, fantástico. Mari, gostaria de complementar? Mari, William? Vou deixar o William colocar alguns exemplos aí para a gente. A Shana falou muito bem sobre o que é inteligência emocional, eu acho que já ficou mais claro. Eu só ia colocar uma informação que no passado, eu acho que todos, ou a maioria dos líderes, já ouviu falar de estudos de RH que colocava assim, né, Shana, quando contratava alguém. Estou contratando pelas suas habilidades técnicas, mas a grande maioria das pessoas estão indo embora por causa das habilidades emocionais. Lá atrás. Então, isso eu ouvi em 2007, talvez, um pouco antes de ser líder até, e isso é a inteligência emocional.
né, trazendo para a realidade agora, isso é inteligência emocional. Ele tem ou não habilidade de lidar com as suas próprias frustrações? Tem ou não? Qual é o impacto que isso gera dentro do ambiente de trabalho e na vida dele como pessoa? Então, é isso que, só traduzindo um pouco mais o que a Shana já colocou muito bem posto. É isso mesmo. Inclusive, eu vi um post esses dias lá da Freshfy falando sobre uma questão de uma desavença entre dois setores, que é a logística e o comercial. Nunca? Então, não, né? Jamais, William, isso acontece. Então, é assim, entra, né, o que a Shana falou, da questão de, onde que entra a inteligência emocional? Conflitos irão acontecer mesmo, e é natural, né, do nosso dia a dia, e dificuldades nós vamos ter, né? Às vezes a gente vai receber uma resposta atravessada, um e-mail que é uma injustiça, que você encare como uma injustiça, mas a questão é, já que existe o problema, a questão é como você vai lidar com o problema. Aí depende de você. Agora, quando existe o problema, às vezes não foi você que ocasionou. E o saudoso, né, Mário Sérgio Cortella, ele fala que essas situações difíceis, quando você passa, te tornam um ser humano melhor, te tornam um profissional melhor, que é o que a Shana disse. Então, é a gente entender que nós somos orgânicos, que nós vamos... Porque as nossas reações, muito são das emoções, né? Até escreveu aqui no script. Nós não somos robôs, né? Como uma gravação, não. A gente vai reagir diante das situações. Mas dá para você treinar isso, né, Shana? Dá para você melhorar isso. Então, qual que é o grande exercício? É você pegar uma situação que você não foi tão bem e reavaliar ela, ver como que eu poderia ter feito, como que eu posso fazer na próxima. E aí é o começo da trilha do sucesso da inteligência emocional. Fantástico, gente. E aí, só para a gente rechear, né, todo esse contexto que vocês estão trazendo aí, gostaria de pedir aqui a Shana e depois Mari e William complementam. Nós citamos um pouco mais o que não é. Então, fecha para a gente o contexto do que é, né? Enfim, para não deixar nenhuma dúvida para quem está nos assistindo. Afinal, ali, o que é tudo, você, né, destacou bem aí o que não é. Então, o que ainda tem para a gente expor aqui do que é essa inteligência emocional aplicada hoje, né, nesse novo mercado? Acho que o conceito pode ser dividido em basicamente 3 grandes blocos, né? Passa por, primeiro, se autoconhecer. Então, para que você saiba entender os seus gatilhos, e isso é absolutamente individual, tá, gente? Não tem fórmula mágica de inteligência emocional, tem sim um esforço individual de autoconhecimento. Tem um segundo viés que ok, a partir do momento que eu conheço as minhas reações, como eu me relaciono com o mundo, então, como essas minhas emoções, como eu gerencio as minhas emoções para que eu possa me relacionar com o mundo. E na questão do trabalho, eu diria que tem um terceiro pilar aí, que é como eu também contribuo para a construção de uma cultura coletiva, né? Gente, a complexidade que a gente está vivendo hoje não é só na dificuldade da pandemia e tudo mais, mas as coisas estão ficando mais diversas, mais complexas de lidar. Imagine, para profissionais de logística, então, gente, antigamente, né, era uma fábrica, um CD, entrega para o cliente. Agora 30 fábricas com 200 hubs e mais milhões de clientes e no porta a porta e não sei o que. Isso está ficando muito complexo. E essa complexidade se potencializa também nas relações organizacionais. Então, também tem um viés de inteligência emocional de como que a gente também faz parte da cultura organizacional e ajuda a gerir essa complexidade com sabedoria, controlando as nossas próprias emoções. Então, eu diria que são 3 pilares. Primeiro é o pilar do autoconhecimento, né? Como eu
conheço os meus gatilhos, conheço o meu perfil. O segundo é como que eu gerencio tudo isso e me relaciono com outras pessoas, sabendo que o outro é complexo também, sabendo que o outro é diferente de mim, sendo empático. E a terceira coisa é como que eu, entendendo a complexidade da minha organização, também gerencio as expectativas do meu time, gerencio as minhas próprias expectativas, de tal forma a ter um ambiente agradável, leve, para todo mundo. Fantástico. Eu só aproveitando aqui, eu achei um ponto fantástico que você trouxe sobre a cultura, né? Inclusive uma reflexão muito grande. A gente é a cultura de onde a gente está, né? Então, se tem algo que ainda nos inquieta, o que a gente pode fazer para melhorar e não só apontar para o outro para que melhore aquela cultura organizacional? Você é parte dela, né? Você faz ela acontecer como um todo. Fantástico. Mari, William, com os seus exemplos, com as suas contribuições, gostaria de fechar aqui esse pedacinho da nossa conversa. Eu vou de novo para o exemplo da pandemia, né? O que a Shana colocou, de alguma forma, as pessoas foram impactadas, né? Algumas perdendo alguém, algumas devido a algum tipo de impacto direto para ela, né? Medo, receio de sair de casa, aglomeração, todas essas situações chegaram num momento em que, eu não sei, mas imagino que a maioria dos seres humanos, né, não estavam preparados para isso. Eu vi muita gente sofrer, nós sofremos na própria FretFi também, por muitos colaboradores, a mesma pressão, a pressão que existe no momento, né, dentro aí do mercado. Alguns com medo, outros com receio, outros com medo de alguém, né, pegar a doença. Você não sabe qual que é a reação que as pessoas têm depois que pega a doença, então tem mais medo ainda envolvido, né? Você não sabe se ela vai sofrer, se ela vai ficar no hospital, se ela simplesmente vai passar como se fosse uma gripe. E todas as situações a gente viu aqui. Então, eu tive situações dentro da própria FretFi também, em que a gente teve que deixar as pessoas totalmente desligadas do trabalho para ela fazer um tratamento, para ela voltar depois. E o tratamento foi psiquiátrico, foi 1 mês, 2 meses, para a pessoa retornar, e quando ela retornar melhor. Afastamos ela mesmo do trabalho, né? Legalmente falando, ela estava afastada para se tratar. Então, você fica olhando para esse tipo de situação, igual a Shana falou, o que é inteligência emocional? Essa pessoa não conseguiu, na verdade, tratar com as emoções dela. O impacto foi muito maior do que ela estava pronta para recebê-lo. Isso é ruim? Isso é bom? Gente, isso é humano. Isso é sermos nós. Porque do jeito que impactou ela de alguma forma, nós também temos os nossos pontos fracos, que é o equilíbrio que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, infinitamente, para poder dar conta de tudo que temos que dar conta e ainda assim estarmos bem, estarmos felizes, porque como é que você vai ajudar alguém se você estiver mal? Você precisa estar bem. E como líder, você sempre precisa buscar esse bem interior, porque se você for lidar com os seus colaboradores e você não estiver bem, isso vai com certeza impactar também nessa relação, que aí vem tudo que a Viviane colocou, né? A relação entre departamentos, que o William comentou brevemente, tudo isso é uma conexão, gente. A gente precisa cuidar de tudo isso. É bastante coisa? Por isso que é complexo. Por isso que não é uma coisa tão simples, como a gente estava comentando no início dessa live, né? É isso mesmo. Eu tenho até uma frase, né, que é interessante, que é assim, para o profissional, no mundo corporativo, é muito importante que você busque aliados e não inimigos. Como é que você vai conseguir fazer isso dentro da companhia? Na área de logística, por exemplo. Você não precisa ir para o embate com uma pessoa, mesmo que você não concorde com ela. Isso é natural que vai acontecer. Mas aí entra o que? A inteligência emocional. E quando a gente fala de inteligência emocional do que a gente tem que falar de soft skills, que são as habilidades comportamentais, que é algo que é novo, né? Mas que é fundamental, conforme a pesquisa que a Shana trouxe. A Exame também trouxe uma pesquisa recentemente que 90% dos profissionais de alta performance estão aprendendo a dominar isso.
E quando você fala de soft skills, você fala o quê? De comunicação, de um profissional saber se comunicar. Sobre o que a Mari falou, quem é hoje que não está trabalhando sob pressão? Você tem que entregar mais com menos numa pandemia. Você tem medo de você se infectar, mas você tem que trabalhar. A last mile, a última milha. Os motoristas estão entregando os insumos, né? O Brasil inteiro não foi ainda totalmente vacinado, mas a logística ela não para. Então você começa a analisar, verdadeiros heróis, né, William? Se me exatamente. cabe um adicional, verdadeiros heróis, porque acho que até não foi observado e dado o devido valor e né, o devido reconhecimento para esse público da logística, e que se não fossem eles, nós não teríamos a vacina que estamos tendo hoje, e nós não teríamos meses atrás, um ano atrás, nem alimento. Porque o Brasil parou como o mundo parou. E os lojistas não pararam. Então, hashtag orgulho aí pra galera. Não é verdade? Logística, ó. Inclusive, eu vi uma notícia aí, porque a gente sabe, né, que além da questão da faixa etária para vacinação, alguns profissionais, eles estão sendo vacinados, né? Eu vi uma notícia recentemente que os caminhoneiros, né, que estão na ponta também vão entrar nesse grupo para serem vacinados. Então, assim, nós não vamos falar das coisas ruins, não é o objetivo. A gente sabe que tem muita dificuldade na logística, no transporte, mas a gente está aqui para falar de coisa boa, do que está dando certo, do que você que está assistindo essa live, né, pode melhorar, como que você pode chegar a um cargo de liderança, você que é um empresário, como que você deve enxergar, né, a sua equipe, né? Temos aí a Shana, que tem um canal maravilhoso, super especialista. Então, quer dizer, o nosso objetivo é agregar. Então, quando se fala em inteligência emocional, tem que se falar das habilidades comportamentais, né? Trabalhar sob pressão, ser criativo, saber negociar as coisas, principalmente no ganha-ganha. Se você for negociar alguma coisa que só você está levando benefício, qual a vantagem dessa negociação? Não vai perdurar. Então, isso também envolve a inteligência emocional. Fantástico, gente. Estou aqui, né, passando várias coisas na cabeça aí. É muito, muito bom ouvir vocês. Existe uma dúvida muito grande. Quando a gente fala em inteligência emocional, muitas das vezes as pessoas pensam que é aquela pessoa que não vai ali, não sente um desconforto, com aquela resposta atravessada, o sangue não esquenta. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Enfim, é muito humano, né? As emoções dentro da gente, né? E às vezes até uma reação nossa mesmo em um determinado momento, né? Então, quando se fala em inteligência emocional, eu queria que vocês trouxessem aqui para a gente se isso está muito juntinho ou se existe realmente uma distância entre ser inteligente emocionalmente e essa questão humana, né? Ou se são coisas muito juntas aí, na opinião de vocês. E deixa eu te dar um exemplo que se usa, uma analogia, na verdade, que se usa muito no mundo do coach. Inteligência emocional, na verdade, é a gente saber lidar com um mecanismo do nosso cérebro, que eu não vou entrar em detalhes de neurociência nem nada do tipo, mas a grande maioria de nós sabe, né, que nós temos um cérebro que é mais automático, que é aquele cérebro da reação, do sangue no olho, assim, né, de tipo aquele gato, né, que se arma quando recebe alguma ameaça. Aquele que não tem pavio, né? Exatamente. A bolinha de ping-pong, né, que bate e volta. Exatamente. Esse é o que se chama de cérebro automático, né? O cérebro límbico, tem vários nomes aí. E tem uma parte do nosso cérebro, que é o nosso cérebro mais evoluído, que se chama neocórtex, que é a parte do cérebro que é mais pensante, só que ele é uma parte mais lenta. Então, o cérebro, como tem uma lógica de economia de esforço, ele sempre vai tentar fazer pela reação mais lógica, que diz respeito ao seu perfil. E o cérebro lento é aquele cérebro que pondera,
que diz, não, calma lá, ele está falando assim, mas não deve ser por mal. Calma, eu vou negociar o ganha-ganha, eu não vou querer pensar só em mim. Né? Então, o cérebro lento é esse cérebro que ajuda a gente a colocar os pingos nos is. O fato é que o cérebro rápido, por si só, é mais rápido. E grande parte dos nossos rompantes e depois arrependimentos, né, gente? Porque vamos combinar que quando a gente faz essas bobagens, depois a gente se arrepende, são fruto dessas reações rápidas do nosso sistema automático. E aonde entra a inteligência emocional aí, Vivi, tentando responder a tua pergunta, e já indo para a minha analogia. O cérebro lento é como se fosse uma menininha em cima de um elefante. A menininha é como se fosse a pessoa que está ali ponderando e tentando guiar. Mas o elefante é aquele bicho gigante que pode ser que a menininha queira ir por um caminho, mas o elefante, se ele vir, por exemplo, uma cana lá que ele quer num outro caminho, a menina pode espernear o quanto quiser, ele vai atrás da cana. Porque ele é o cérebro instintivo. Como a gente faz para que a menininha ganhe força? É na base da inteligência. Isso quer dizer, vou tentar fazer analogia para todo mundo entender. Se eu sei que o meu elefante, eu não quero passar por aquele caminho que tem a cana com o meu elefante, mas eu sei que se eu passar por lá, o meu elefante vai querer parar, comer a cana e vai demorar 1 hora para eu chegar até o meu destino. O que eu faço? Eu dou de comer para o meu elefante antes dele sair. Porque daí eu sei que ele está satisfeito e eu, a menininha em cima do elefante, uso de estratégia para driblar o meu cérebro automático. O que eu quero dizer com isso, gente? A gente precisa se conhecer para entender quais são os nossos gatilhos. Os nossos gatilhos são o nosso elefantão. É do tipo, quando o meu marido faz isso, eu sei que eu tenho vontade de jogar ele pela janela. E aí, aquilo explode dentro de mim. Quando eu conheço os meus gatilhos internos, então eu conheço que o meu elefante, ele é atiçado por aquele motivo especificamente. Quando eu conheço o meu gatilho, eu, de forma inteligente, quando eu percebo que eu estou indo por aquele caminho, deixa eu usar de uma estratégia diferente, alimentar meu elefante e conseguir um resultado diferente. Não sei se eu fui clara na minha analogia, mas é uma forma lúdica da gente entender que sim, o cérebro automático, se você deixa ele andar livremente, ele vai te trazer reações que talvez não sejam aquelas que você quer. Então, você precisa conhecer as suas próprias reações, conhecer os seus gatilhos, entender por que você age daquela forma e ter estratégias para driblar o elefante. Fantástico, fantástico. Ficou super explicado. E isso me veio muito o insight, né, do treino, da disciplina, e muito da gente saber onde eu quero estar, o que eu quero, como que eu quero orgulhar de mim mesma, né? Porque quando eu deixo o elefante agir e eu me arrependo, talvez eu não fico feliz comigo mesma. Então, né, às vezes usar isso como também uma forma estratégica de desenvolver isso. Então, gente, caminhando... É um eterno aprendizado, Vivi, é um eterno aprendizado. E a gente fala que a principal dica de inteligência emocional é usar os seus rompantes para aprender a respeito de si mesmo. Qual é o grande ponto? A gente vive muito no piloto automático. A gente não faz pausas para reflexão. E se tem uma coisa que a gente precisa nesse momento, gente, é pausa para reflexão. E quando a gente tem um rompante, ao invés da gente gastar energia se culpando, a gente deveria gastar energia aprendendo.
parando para pensar e dizendo, ok, por que eu reagi assim? Qual foi o gatilho que me fez explodir? Ah, foi porque ele falou isso, aquele outro. O que eu posso fazer de diferente de uma próxima vez para eu não reagir dessa forma? Numa reunião em que você se sentiu muito pressionado, por exemplo, e daí de repente você explode, ou de repente você se omite de uma forma como você não gostaria. Então, ao invés de usar esse processo como culpa, não gasta energia com culpa, nem se vitimizando. A pior coisa que a gente faz da vida é isso. Gasta energia aprendendo. Da próxima vez, a menininha vai estar mais treinada e o elefante vai perder força, se você fizer o processo de autorreflexão. Agora, se você só ficar se culpando, não vai adiantar de nada, né? Não é a força, né, do elefante, é a inteligência que vai fazer Exatamente. isso mudar. Perfeito. Fantástico. Que, inclusive, se adiantou aqui, né, uma das minhas últimas perguntas aqui, o que fazer, né, para desenvolver e saber lidar com essas situações. Então, você já começou a puxar esse gancho de como saber lidar com essas situações, refletir, e é isso mesmo, né? E eu acho que esse é um recado muito importante para os profissionais de logística, né? Nós profissionais de logística, a gente percebe, e isso vem ficando para trás, mas a gente ainda vê muito isso nas operações, que é aquele profissional que está no botão do automático, apagando incêndio, e vai se estressando, vai aumentando o nível de estresse, principalmente se ele está alocado em uma operação ali mais estressante mesmo, né, de mais pressão, como o próprio William trouxe ali, o tempo de entrega ali da última milha está cada vez menor, pressionado por nós, consumidores. Isso gera operações mais nervosas, e o quanto é importante a gente parar, refletir, né, e inclusive para esse profissional. Hoje, o profissional que está nesse ciclo, né, o profissional da logística, que entra nesse ciclo de apagar incêndio, e não se autodesenvolver, ele ficou para trás como um todo, né? Então, eu acho que isso é uma excelente... Você pegou num ponto muito importante para quem está nos assistindo aqui agora, né? Que é o pessoal da logística, o quanto que é importante a gente parar e se autodesenvolver. E eu queria ouvir um pouquinho do William, né? Ele que também está ali muito próximo do pessoal de linha de frente das operações, ali como um gestor. Qual que é a percepção do William sobre isso, né? De como é que os profissionais estão lidando com essas situações difíceis, como que você está vendo nos profissionais essas estratégias de desenvolvimento da sua própria inteligência emocional ali como um todo. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para o pessoal que está assistindo a gente, não é porque nós estamos falando do tema que nós somos experts, né, na questão da inteligência emocional, ou seja, nunca tive nenhum problema de ficar extremamente nervoso, chateado, magoado. Não, isso acontece e vai acontecer, né, Xana? Já quis jogar meu marido pela janela inúmeras vezes. Talvez o gestor já quis jogar o diretor pela janela, o líder, o conferente. O William ficou vermelho agora, de vergonha, mas ele também já ficou vermelho de raiva também, né, William? Xana, já escutei a minha esposa falar isso, porque principalmente com situações que se repetem. É frustrante, você passa uma orientação, e isso eu estou me incluindo, tá? Uma coisa errada que se repete, né, no âmbito lá de casa. Mas no âmbito profissional, o que acontece? Às vezes, quando eu achei fantástico, né, esse exemplo que você deu da menininha e do elefante, porque às vezes a gente é muito imediatista, que é o tal do elefante, né? Para você ter uma ideia, hoje eu fiz carreira na logística, eu estou como gestor, mas eu comecei lá atrás, há 10 anos atrás, na expedição, na conferência. E aí, olha o perigo que é. Eu recebi um e-mail, e aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia responder esse e-mail. Só que eu respondi ele com letra de caixa alta. Então, se você responde um e-mail com letra de caixa alta, você está gritando com a pessoa. Você pode estar falando, olha, você é super especial. Mas então quer dizer o quê? Que se você não usar a menininha, você deixar o elefante na frente conduzindo as coisas, agora que é o ponto principal.
você deixa de ter boas relações no ambiente de trabalho e, às vezes, não é por você ser a melhor competência de habilidade técnica, é porque você se comunica bem com todas as pessoas. Então, é isso que faz a diferença. Quando você não usa menininha, você começa a juntar inimigos, né? Ah, aquele cara do comercial lá, deixa ele comigo. Ah, aquela pessoa lá, deixa ela comigo. Aí você começa a juntar o quê? Inimigos, e quando surge uma oportunidade para um crescimento profissional para você na empresa, aí você se pergunta, puxa, foi o fulano, foi o ciclano, faz 2, 3 anos que eu estou aqui, minha carreira não decola. É claro, né, Oxana, que não é sempre esse o motivo, mas essa é uma oportunidade para a gente abordar esse assunto. O outro que nós vamos abordar à frente é quando o ambiente organizacional da empresa, talvez que você esteja, não tenha nada a ver com o seu perfil. Por mais que você se esforce ali, né, a questão não é só o dinheiro. Se você não tem uma qualidade de vida, se você não se sente bem naquela companhia, você vai ficar lá até quando? E a Xana vai abordar isso à frente. Até você ficar doente, vale a pena o custo, o preço disso, né? Mas eu vou deixar agora para no decorrer, né? Fantástico. Xana, enfim, eu me dou como perguntas, as minhas dúvidas, né, enquanto mediadora, cumpridas, mas eu gostaria que vocês fizessem essas complementações, os recados finais que vocês gostariam, inclusive, de colocar aqui para quem está nos acompanhando aqui agora. Vivi, eu queria deixar 4 dicas aí para quem quer desenvolver isso de alguma forma, tá? Claro que esse é um assunto que dá caldo para manga, né? A gente pode ficar aqui horas falando, e é uma coisa profunda, gente, porque tudo que diz respeito a comportamento humano não dá para ser encarado de forma simplista, né? Porque nós somos seres complexos. Mas eu queria deixar 4 dicas. Primeira coisa, e aí, Mari, William, fiquem bem livres para me interromper e complementar. Primeira coisa é, conheça qual é seu perfil e conheça o perfil das pessoas que trabalham com você. E como que eu faço isso? Existem diversos testes na internet de perfil. Tem perfil DISC, tem perfil MBTI, tem 16 personalidades. Vai lá no Google que você já vai descobrir testes interessantes. Por que esses testes são muito legais, gente? Porque você vai perceber que você tem um padrão de comportamento e esse padrão de comportamento te dá fortalezas, mas também te dá pontos de atenção. Primeira coisa é conheça-se. Conheça o elefante, para daí depois você saber lidar com ele. Então, e como o William comentou, é muito legal quando você também conhece o perfil da outra pessoa que trabalha com você. O seu time, o cara do lado, o seu líder, né? Porque aí você começa a perceber o quanto as pessoas são diferentes e o quanto você também tem que ser flexível para não se achar o dono da razão e começar a perceber, cara, ele só é diferente de mim. Ele não tá nem certo nem errado, ele só pensa diferente. Vamos tentar achar um meio termo aí entre o cara que de repente é super analítico, que quer ir no detalhe e tudo mais, e aí tem aquele cara que se irrita com o detalhe. Tem aquele cara que quer ir direto para resolver o problema, não quero analisar, eu quero resolver. Você coloca pessoas que têm perfil muito diferentes trabalhando junto, você tem 2 opções, basicamente. Ou esses caras se matam, ou esses caras crescem muito juntos. Se esses caras forem inteligentes emocionalmente, se conhecendo e conhecendo o outro, eles vão poder aprender um com a complementaridade do outro. Se você não tiver inteligência emocional, você vai sempre achar o outro pior do que você, porque ele é diferente. Então, o cara do comercial que está errado, que fica fazendo um monte de acordo com o cliente, que eu não posso cumprir aqui na logística, onde já se viu. E que tal você fazer um diálogo para você aprender o ponto de vista do cara? Porque você pode crescer e crescer muito. O ponto de vista dele é diferente, o perfil dele é diferente do teu. Se vocês se complementarem, com certeza os 2 crescem.
né? Então, essa é a minha primeira dica. Eu vou deixar a Mari e o William complementar e depois eu venho com as outras dicas. Posso, Vivi? Pode, e eu gostaria até de complementar, quando você falou isso, eu me lembrei da minha época enquanto gestora de armazéns, e o quanto que essa diversidade dentro de pessoas, de pensamentos dentro da operação, isso gera um desafio para o líder um pouco maior de equilibrar o contexto, mas o quanto que ele é enriquecedor para trazer novas soluções e você utilizar a potencialidade de cada uma das partes que todos têm e realmente criar soluções diferentes, né? Enfim, que vão se evoluir. Foi fantástico aí a sua primeira dica. Vamos lá, então, para os demais. Eu sou fã de técnicas de coaching. Fiz os 3 cursos, me formei, quero refazer, fui lá me oferecer, Xana. Sabe aquelas, né? Eles fazem uma revisão do curso, né, na mesma cidade, e normalmente eles chamam algumas pessoas que participaram do curso anterior para você estar lá dentro ajudando, apoiando mesmo, trabalhando. É um voluntário, é isso aí. E todas me cadastravam. Ela falou, meu Deus, você quer viver todas de novo? Eu quero viver todas de novo, foi muito legal também, enfim. No coaching, isso que a Xana falou, tem algumas ferramentas que eu queria dar como sugestão complementar aí, para como você começa. Então, primeiro, anote. Comece a anotar. Ai, nossa, mas eu vou anotar. Vai, anote aquilo que a Xana falou sobre o que impactou, como me impactou, por que eu fiquei tão infeliz naquele momento, por que eu queria jogar meu marido da janela. O gatilho que disse para mim, quando ele falou isso, eu tive vontade de jogar ele na janela, é esse que você tem que anotar. Tem que anotar num caderninho uma lista sua lá, de forma confidencial, que é só seu, que você tem que trabalhar. E depois que você anotar isso, comece a trabalhar para resolver isso. Como que eu gostaria de voltar no tempo, que não é possível, mas é possível não se repetir, que é o que o William falou. Então, eu não quero repetir, porque é aquela questão de errar uma vez, todos nós estamos, né, nesse mesmo nível de erro, todos nós somos seres humanos e erramos o tempo todo, mas errar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e continuar perpetuando o mesmo erro, aí não é mais inteligência, aí é burrice. É verdadeiro. Então, anota para você crescer, para você se desenvolver, para você começar a lidar com isso de forma diferente. Então, anotar, escrever isso tudo e buscar mudar o teu comportamento a cada situação nova que acontece para não deixá-la repetir. E o outro ponto também que eu ia comentar é prático, na vida prática real dentro da empresa. Eu já fiz também e funcionou muito bem. Pessoas muito diferentes, como a Xana colocou, que são a água e o vinho, que a gente fala. Eu troquei os 2 de lugares, de posição. Então, eu peguei um comercial que reclamava de uma área técnica e uma técnica que reclamava do comercial e troquei. Agora você vai sentar na mesa do comercial. Gente, eu não sei nem ligar, ok? Vou te ensinar a ligar, você vai ligar, o William vai vender para ele. Como que eu vou fazer isso? Te ensino, você vai fazer porque você precisa sentir na prática também como a posição do outro é diferente. E ela é impactante, e ela é também morosa, e ela também é difícil. Ela não é aquela coisa tipo, o comercial só vendeu, ganha sua comissão e vai para o próximo cliente e eu fico aqui me ferrando. E a visão do outro também. A visão do outro de estar no comercial entende que aquilo é muito dinâmico e não pode ficar olhando para tanto detalhe, senão ele não vende. E o cara da operação entendendo isso, a pessoa do vendas também entendeu que se ele não tiver o mínimo de detalhe, ele não consegue resolver o problema do cliente. Ou seja, ganhamos dos 2 lados, as 2 operações vão começar, e começaram, no nosso caso, né, no meu exemplo, começaram a lidar muito melhor com a situação. Então, na prática, isso pode ser construído. Isso é um exercício de empatia na prática, né, Mari? É isso aí. Eu testei e funciona, gente.
Se você tem esse espaço para treinar, se esse tempo seu é possível para você ajudar o outro a viver aquilo e a crescer, né? Porque a gente fala que é um degrau a mais ali de conhecimento, faça essas trocas que vale com certeza a pena. Show de bola, hein? Você derruba aquele pilar do julgamento, né, Mari? E também do que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, né? Exato. O que é óbvio para a logística não é óbvio para o comercial e vice-versa. E é muito mais fácil eu julgar do que eu querer entender, né, o outro. William. Essa palavra é uma palavra perigosa, né? Essa coisa da obviedade é uma palavra perigosa, porque o óbvio é segundo o meu olhar de mundo, né? E eu estou enxergando aqui, o cara está enxergando daqui. Então, para ele, não é tão óbvio assim. Eu preciso ajudar também ele a enxergar da forma como eu enxergo, e eu também preciso me posicionar no lugar que ele está vendo para perceber, opa, desse lugar que ele está enxergando não é tão óbvio assim. Talvez seja outra obviedade que exista lá, né? Perfeito. Fantástico, William. E eu queria complementar um ponto que a Mari colocou, que essa coisa de anotar, de refletir, é super válida. Às vezes a gente precisa de ajuda, tá, gente? Então, vamos parar de ser super-humano. E às vezes no mundo, especialmente no mundo corporativo, a gente tem todo mundo tá escovadinho, né? Todo mundo penteadinho, né? Todo mundo bonito, todo mundo infalível. A gente é muito exigido dessa formalidade da perfeição. E, gente, isso não existe, pelo menos no planeta Terra, isso não existe, tá? Se você tem alguma crença religiosa, pode ser que você acredite que isso esteja em outro patamar, mas no planeta Terra não tem gente perfeita. E a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas organizacionais e começar a pedir ajuda para o cara do lado, para dizer, cara, toda reunião eu já me analisei, eu faço isso, isso e isso. Você consegue me ajudar a, de repente, quando você perceber que eu estou, sei lá, perdendo controle ou tudo mais, me manda um chat ali dizendo, Jana, está acontecendo, respira, né? Pede ajuda para o cara do lado, pede ajuda para o teu líder, pede ajuda para a tua equipe. Por que não, líder? Pedir ajuda para a tua equipe, ser vulnerável ao ponto de dizer, gente, eu não sou boa em determinado assunto. Eu tenho a tendência, por exemplo, eu tenho a tendência de ser prolixa. E aí, na minha equipe, eu tinha um trainee na minha equipe que era muito objetivo. O cara era bom mesmo em colocar as coisas em 30 segundos e terminar. Eu falei, Léo, você a partir de agora vai ser o meu timekeeper. Quando você perceber que eu repeti várias vezes a mesma coisa, que eu estou levando tempo demais, você vai dizer, Xana, acabou seu tempo. Gente, por que não? Por que não usar a habilidade do outro a seu favor? Porque nem sempre a gente consegue lidar sozinho com as nossas limitações. Às vezes a gente precisa de um apoio externo, de um mentor, de um coach, como a Mari disse, né? De um colega, do marido. A gente precisa dividir essas cargas, especialmente se você já fez esses exercícios internos e percebe que você não consegue mudar sozinho. Aí é hora de pedir ajuda. Eu estava rindo aqui porque você me fez lembrar, Xana, de uma situação muito engraçada que aconteceu comigo. No início da minha carreira de líder, todo final de mês eu ficava estressada, mas muito estressada. Então era aquela coisa assim, não fale comigo. Não, agora não, agora não. Eu só fazia assim, agora não, porque eu preciso fechar a venda. E aí tudo que vinha de venda, eu ajudava. O que não era de venda e de fechamento, espera, porque um dia a gente conversa. Era assim, né? E aí, foi muito engraçado, porque eu também fiz esse exercício que você está falando, eu fui buscar dentro da própria equipe, uma das pessoas falou para mim, Mari, no final de mês a gente não fala com você, porque se falar com você quase bate na gente, olha só o nível da pessoa. Eu sempre fui muito assim, né, dinâmica e tal, eu sempre fui muito enérgica, mas eu não percebia que aquela minha energia, ela afogava as pessoas, né, ao invés de ajudar, ela afogava.
E aí me deram uma caneca, não está aqui a caneca, mas está em casa, tem até hoje, uma caneca escrita assim, de um lado estava escrita uma carinha de TPM, vermelha, toda vermelha, e do outro estava escrito a Mari Feliz, né? Um smile da Mari Feliz, a Mari alegre e contente. E daí eles me entregaram a caneca, né? Aquele que teve coragem me entregou a caneca e falou assim, Mari, quando você estiver no fechamento de mês, porque você não vai querer falar com a gente, você vira aquela do lado vermelho, tá bom? Eu usei anos. É o jeito que você lida com a situação. Eu levei aquilo como uma coisa boa. Eles estavam me ajudando. E me ajudaram muito mesmo. Porque eu parei, né, de ficar com aquela loucura do final de mês. Até hoje eu sou doida por fechamentos. Mas hoje eu consigo me controlar. Já aprendi, gente. Eu falo com as pessoas no último dia do mês. E a Mari deu uma dica super relevante para você que é líder, mas para você que não é líder também é super válida. Peça feedback. A gente tem muito ponto cego, sabe, gente? A gente tem muito ponto cego. Mesmo a gente se analisando, tendo tempos de reflexão, a gente tem muito ponto cego. E às vezes o outro está enxergando coisas que a gente não está enxergando. Então, se você é líder, ter tempo com o seu liderado para ouvir esse tipo de coisa, do tipo, Mari, não fale, é impossível falar com você no final do mês, né? É muito relevante, gente, porque isso traz, se você levar isso, obviamente, a sério, né? E fazer as reflexões necessárias, você pode melhorar significativamente, enxergando pontos que você simplesmente não enxergava antes. Fantástico, fantástico. Eu tenho até uns comentários, mas eu vou deixar o William aqui, porque senão o William não fala com esse tanto de mulherada aí, né, William? Muita mulher junto? Gente, eu tô aqui para aprender, entendeu? Olha, sensacional o que a Xana falou, o que a Mari falou também, é isso mesmo. E assim, eu queria deixar um recado assim para quem está buscando usar a inteligência emocional para ser um líder, um bom líder, ou se você é um líder, mas assim, a equipe não te respeita, né? Como é que você pode trabalhar isso? Usando a inteligência emocional. Então, eu peguei 3 dicas aqui, que a primeira é gere confiança no seu liderado. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, aqui no centro de distribuição, a gente passa todo dia para ver como é que as pessoas estão e pergunta como é que está a sua família, estão todos bem de saúde. Se você for analisar, não tem nada a ver com com o mundo corporativo, mas isso faz uma diferença, porque a pessoa fala assim, olha, o meu líder, ele se importa comigo. E na hora da entrega, Viviane, da produtividade, ele vai falar, puxa vida, a empresa se preocupa, e ele vai entregar mais, é uma coisa natural. Então, o líder, ele consegue o respeito quando ele gera confiança. O segundo ponto, que é o que a Mari falou, seja acessível. Se você é um líder que você não é acessível, na análise SWOT da tua empresa, você nunca vai saber qual é a fraqueza dela. Uhum. Porque quem está na linha de frente não consegue falar com você. E você vai viver sempre patinando. E a terceira é encare o teu colaborador como uma pessoa única, não como um número. Aí a gente entende agora que tudo começa a se linkar. O que a Mari falou, o que a Xana trouxe, as ótimas perguntas que você fez, tudo começa a se linkar, né? Num círculo, né? De se a gente aplica, né, isso, e a gente vai errar, né? Não é uma receita perfeita, né, Xana? Mas o que nós estamos incentivando aqui é o exercício, porque melhora e você vai conseguir ótimos resultados fazendo isso. Era isso que eu queria finalizar. Fantástico. Oi. Posso complementar só mais uma coisinha? Claro, Xana. Eu acho muito importante. A sala é sua. Eu acho importante a gente diferenciar o que é inteligência emocional do que é doença mental. E eu sei que isso é um ponto difícil de falar, é um tabu. A gente fala de depressão, a gente fala de psiquiatra, as pessoas já começam a pensar que o outro é louco, né? Mas eu queria só fazer essa diferença, porque muitas vezes a pessoa está num estágio ou de depressão ou de ansiedade, que isso gera descontrole emocional.
mas que não é só com o esforço individual que você resolve isso, tá? Então, se você percebe sinais de uma tristeza profunda ou muita intolerância, tá, gente? Às vezes a depressão e a ansiedade, elas se revelam com um nível de irritabilidade que você nunca teve antes. E às vezes você fica lendo aquilo como, eu tô cansada, eu preciso de férias. E só que isso nunca passa, nunca passa, nunca passa. E você está estourando com as pessoas, às vezes cai um pingo na pia e aquilo já te irrita. Talvez não seja o caso de você simplesmente pensar na sua inteligência emocional, mas seja o caso de você procurar ajuda médica. Então, tenha a sabedoria no momento de se autoconhecer e de entender as suas emoções, de entender quando é uma questão puramente emocional, e que você tem que fazer todos esses exercícios, né, que nós comentamos aqui, anota, pensa, reflete como fazer melhor depois, ouve feedback, mas quando isso começa a ficar crônico, ao ponto de você não sentir que tem energia para mudar, porque a depressão é isso, a depressão é um ralo que suga a tua energia, está na hora de você procurar ajuda médica. Eu queria só diferenciar essas coisas, porque o índice de doenças mentais, depressão e ansiedade, aumentou muito, aumentou 37% num estudo do final do ano passado, no pós-pandemia. Então, não sofra sozinho. Se você percebe que o teu descontrole emocional tem uma falta de energia ali, tem uma irritação que para você não é do teu perfil, não faz sentido, procure um bom psiquiatra, procure um bom psicólogo, porque esses são os profissionais que vão poder fazer toda a diferença na tua vida. Eu só queria fazer essa amarração, porque às vezes as pessoas estão num sofrimento emocional que a gente diz para elas, né? Faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, mas elas não têm nem energia para isso. E o que elas precisam é de uma ajuda médica, não de uma diquinha, entendeu? Então, se você está se sentindo assim, corre atrás, procura um profissional que possa te ajudar nesse sentido. Esse autorrespeito, né, Xana? Eu acho que isso é muito importante, né? Conhecer os seus próprios limites, né? Tem até o autor lá, o Augusto Cury, ele dá também dicas como você está achando, está muito irritado, achando que sempre o outro está muito lento ou muito rápido. Isso são sinais, né? Então, acho que a gente, esse autorrespeito aí. Gente, fantástico. E eu queria fechar, né, aqui esse bate-papo com algumas coisas importantes que vocês falaram, em especial o pedir ajuda, né? Que seja uma ajuda mais profissionalizada, como agora esse último tópico, ou que seja uma ajuda ali para desenvolver as suas habilidades, né? Para se autodesenvolver como um todo. O pedir ajuda é um ato de humildade e de autodesenvolvimento, mas também a gratidão para quem abre a oportunidade de te ajudar. Eu acho que também isso né, a gente não se prender ao ciclo da correria e a gente sabe que, inclusive, na logística, a gente vive um dia a dia corrido, e de não parar e agradecer aquela xícara com a carinha, né, Mari, ou lá o seu timer lá, enfim, o tanto que é importante, ou ajudas às vezes maiores, mais grandiosas, a gente ter essa gratidão. Foi uma honra ter vocês aqui falando sobre um tema tão importante. Eu tenho certeza que contribuiu e deixou muito insight, muita pulguinha na orelha de como dar um primeiro passo aqui para todos que estão nos assistindo. E eu vou finalizar, Xana, se você me permitir, com uma frase que você colocou aqui para a gente, que é: nunca se esqueça, a inteligência emocional não é uma fórmula mágica, é uma jornada. Então, seja gentil com você mesmo, mas persistente no processo. Obrigada, gente, por esse bate-papo. Parabéns a todos, foi maravilhoso contribuir junto com vocês, viu? Valeu, pessoal, obrigado. Agradecida. Um abraço, tchauzinho.